Olá pessoas, tudo bem? Vamos começar nossos plantões. Antes eu estava presente, agora eu sou virtual e agora as coisas vão melhorar. Mas para que a gente comece os plantões e a gente aprofunde os nossos assuntos em sala, hoje eu preparei uma aula bem interessante. Hoje eu vou falar para vocês sobre ecologia. É um assunto atual, é um assunto que os vestibulares gostam, principalmente a federal. Mas a gente vai dar uma olhada não só em conceito, isso daí a gente vê na sala, isso daí é com a gente. Eu quero dar com vocês uma olhada no que está se fazendo em ecologia no mundo. Então nós vamos falar hoje sobre o tempo, uma régua cronológica do que está sendo falado de ecologia. Quando que começou a ser falado de ecologia e a importância para esse planeta? Veja, apesar de falar de datas, eu não quero que você decore essas datas, porque elas não vão ser cobradas, mas eu só quero que você se situe no tempo e no espaço. Então, aonde tudo começou? Olha aqui comigo. Tudo começa em 1972. Pouco tempo, né? Pouco tempo em termos de mundo. Só em 72, quando a gente começa a se preocupar que a gente está destruindo o planeta, que a gente está fazendo alguma outra coisa que está nos prejudicando. Até então, o pessoal dizia que tudo era inesgotável, nossas fontes inesgotáveis. E agora o pessoal já começa a pensar, opa, não é bem assim. Então, em 1972, na cidade, lá em Estocolmo, é feita a primeira reunião ambiental. Nesta reunião ambiental, as pessoas, países de primeiro mundo se reúnem e acham que devem fazer alguma coisa para o planeta. Começam a ter ideias de como eu vou preservar as nossas reservas, né? Então eles começam a ter ideias e chegam a conclusões que os países desenvolvidos são os mais poluentes. Ok? Foi feita a reunião, o pessoal olhou, muito prazer, muito obrigado, vamos para casa, e foram para casa e nada foi feito. Somente lá pelos idos, então agora nós vamos para 1992, presta atenção, quanto tempo se passou de 72 para 92. O pessoal ainda olhava com aquela cara e dizia, não vamos falar disso agora não, né? Tem coisa melhor para fazer. Aonde nós vamos ter uma importante reunião, a chamada Rio 92. Tá? Então, a Rio 92 é uma importante reunião ambiental que aconteceu. Dá para notar, foi aonde? Rio de Janeiro, Brasil, né? Por que foi escolhido o Brasil, professor? O Brasil é um país enorme, maior da América Latina, um país que tem reservas florestais muito boas, está ali a Amazônia, o Pantanal, e um país que detém uma biodiversidade grande, logicamente, o mundo se volta para o Brasil. As nossas maiores fontes de água potável estão no Brasil, então o mundo olha para cá, né? E está louco para controlar isso daí, e a gente, logicamente, desmatando. Então, na Rio 92, nós vamos começar pela primeira vez a registrar planos de ação para as poluições e para a conservação do nosso ambiente, do nosso planeta. Então aqui nós vamos situar o que foi feito. Então na Rio 92, o pessoal chega à conclusão que os países desenvolvidos são os responsáveis pela poluição. Então, eles os grandes vilões. Então, eles são responsáveis por essa poluição.
Cabe então a esses países desenvolvidos parar a sua poluição, retroceder. Além disso, cabe a esses países, eu vou colocar país desenvolvido, auxiliar, fazer um auxílio aos países, vamos colocar aqui, em desenvolvimento, vamos dizer pobre, tá? Aos países subdesenvolvidos. Então eles têm que auxiliar. Vocês não são dessa época, quem for vai se lembrar, tem um conjunto de rock, U2, é nessa época que você vai ter o seu vocalista, o Bono Vox, onde ele começa a fazer uma campanha para que os países desenvolvidos perdoassem a dívida externa dos subdesenvolvidos. Então nós vamos ter essa semente sendo lançada. Então também tinha que colocar isso daí. Nós vamos colocar metas. Metas que devem ser alcançadas. Uma delas vai ser diminuir a poluição. Como que eu faço para diminuir a poluição? Problema seu, invente jeito, mas tem que ser barrado e ela deve ser retroagida. Então, isso é uma coisa que o pessoal começou a fazer. Nós tínhamos um prazo, 10 anos foi colocado, para que isso acontecesse. Tá? Por incrível que pareça, só teve um país que conseguiu fazer isso, que foi o Brasil, né? Então, Rio 92 começa a colocar, foi boa porque colocou no papel, países assinaram e metas foram feitas. Isso é a importância da Rio 92. Na Rio 92, nós temos a criação das COPs. O que são COPs, senhores? COPs é uma organização do ambiente, são reuniões que se fazem periodicamente. Deveria ser todo ano, às vezes acontece, às vezes não acontece, então uma vez ao ano elas deveriam acontecer, sempre sendo situadas em alguma cidade do mundo. Tá? Nós já tivemos COP aqui no Paraná, já teve no governo Requião. Nós tivemos a COP e a MOB, que é especificamente ambiental, e ali duas coisas devem acontecer nessa COP: ver o que está sendo feito, ver quem conseguiu, quem não conseguiu e estipular novas metas. Tá? Uma das COPs mais famosas que nós temos, ela foi feita numa cidade do Japão. Tá? Esta cidade se chama Kyoto, tá? Japão, lógico. E ali foi estipulado uma coisa bem interessante chamado o Tratado de Kyoto. Esse Tratado de Kyoto, senhores, vai ser muito cobrado, ele é muito falado, porque é um tratado extremamente duro para a questão ambiental. Então, esse tratado aqui você tem que ter ele guardado no seu coração. Lindo e maravilhoso. Tá? O que esse tratado estipula? Ele mais ou menos afirma o que a Rio 92 já tinha falado. Ou seja, vamos diminuir, vamos abaixar a poluição. Como nós vamos abaixar a poluição? Aí começa diminuindo o desmatamento. Deixa eu fazer aqui mais um minutinho. Então, preservando grandes áreas, diminuindo a caça e pesca predatória,
Tratado de Kyoto, só coloquei 3 ali. Quando o pessoal teve que assinar, então, participou do Tratado de Kyoto países desenvolvidos, pasme, o Brasil participa disso, tá? Quando foi para assinar, eles deveriam, para que ele fosse implantado, ter 50% de assinaturas mais uma, tá? Quando ele foi implantado, alguns países olharam e falaram: não vou assinar. Entre eles, Estados Unidos, era o governo George Bush pai, ele falou: fazemos o que queremos, cala sua boca, tá? Então, eles são os maiores desmatadores que nós temos. Própria Holanda não quis, por causa que ela faz caça predatória de baleias, pesca predatória, o próprio Japão faz, e eles são negados às grandes indústrias. Então, eles não quiseram. E o Tratado de Kyoto foi engavetado. Não tinha quórum, não tinha pessoas para assinar, países representando. Foi engavetado. Então isso foi passando todo ano, o pessoal tentando colocar o Tratado de Kyoto em ação, não conseguia, até que, desmembrada a União Soviética, voltando a ser Rússia, a Rússia olha e fala: eu assino. E se a Rússia assinasse, ela daria para eles o número que precisava, 50% mais um. Então, as negociações estavam indo, a Rússia chega e fala: eu vou assinar, e o tratado vai. Quando a Rússia falou: eu vou assinar, os Estados Unidos olhou e falou: eu não assino. Só de raiva, né? Aí, engaveta de novo o tratado. E assim vai nessa lenga-lenga, o tratado não consegue ser assinado, até que nós vamos ter uma grande reunião. Tá? Então, essa reunião volta a acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Ela volta a acontecer 20 anos depois da Rio 92. Portanto, ela foi chamada de Rio mais 20. Já dá para anotar quando que foi isso, né? É só você fazer as contas: 1992 mais 20, 9, 10, 11 vai 1, 2012, né? Então, nós vamos ter aqui, em 2012, a famosa Rio mais 20, que foi uma grande reunião que nós tivemos no Brasil. Acho que essa parte aqui, um monte de gente já viu. Você vai saber que os países se encontraram. Na Rio mais 20, o pessoal ficou uma semana conversando para ver se o Tratado de Kyoto ia ser finalmente levado em ação, né? O protocolo, e passaram uma semana, nada foi feito. Mentira. Duas coisas eles fizeram no banho. Primeiro, todos os países agora fazem parte. Então agora, na reunião, não é mais país desenvolvido apenas, né? O país considerado uma potência, são todos os países. Então, se você tem o reinado do Butiatiuvinha do Oeste, e você é o rei de Butiatiuvinha do Oeste, você vai participar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na Rio mais 20. Se você não for, azar o seu, o que for decidido, você vai ter que cumprir. É assim. Mas como nem o protocolo de Kyoto foi feito para ser colocado em prática, finalmente, né, eles resolveram fazer uma coisa muito interessante. Eles resolveram criar a Rio mais 15. E é isso, professor. Daqui a 15 anos a gente volta e se vê. Então, mais ou menos lá em 2027, a gente tenha uma outra reunião no Rio de Janeiro. Espero que eu esteja vivo até lá, para saber o que vai ser feito com o planeta. Eu só não sei se vai dar tempo, né? Com as mudanças climáticas que estão acontecendo, com tudo que está acontecendo. Então é só vocês olharem e verem a cronologia. É isso que eu queria que vocês tivessem em mãos. Não percam isso. Sempre vejam o protocolo de Kyoto, esse tratado, para que você faça uma boa prova. Tá certo?
Encerramos aqui o nosso plantão. Voltamos daqui a pouco, nos próximos encontros, com muito mais. Certo, gente? Um forte abraço. Até mais.